E aí agora a gente pode fazer a página 218. Vamos ver aqui a página 218. Página 218 vai ter alguns conceitos aqui que a gente já viu. Então, página 218. A primeira questão. Deixa eu apagar já aqui. E aí na página 218, a primeira questão acompanha aí a leitura. Numa cidade, a idade média dos homens é de 60 anos, certo? A idade média de uma cidade, a idade média dos homens é 60 anos. Um garoto de 12 anos já viveu uma fração dessa idade média. Qual é essa fração? Então vê, um garoto já viveu 12 anos de 60, certo? Aqui está dizendo que a média da idade dos homens é 60 e um garoto já viveu 12. Já viveu um pedaço do todo, que é justamente a definição que eu coloquei de fração. Ele já veio um pedacinho do todo. E aí a gente simplificando aqui por 2, 12 dividido por 2 vai dar 6. 60 dividido por 2 vai dar 30. Aqui a gente ainda pode dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 30 dividido por 2 vai dar 15. Aqui agora a gente pode dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. Ou seja, 1/5 dessa idade ele já viveu. Um menino de 12 anos, certo? Na segunda questão, tem dizendo que na portaria de um prédio chegaram certo dia 65 cartas. Então, 65 cartas foi o total de cartas que chegou em um determinado dia. Desse total, 1/5 foi entregue no primeiro andar. Então, no primeiro andar foi deixado lá 1/5. 1/5 foi deixado lá. Qual é o número de cartas distribuídas nos outros andares? Então, veio. A gente vai ter que saber quanto é 65 cartas desse pedacinho aqui, 1/5. A gente faz 1/5 multiplicando 65. Ou seja, esse pedacinho aqui, na verdade, é o inverso. Esse pedacinho a gente quer saber quanto é esse pedacinho desse todo. Multiplicando aqui, ó, 1 vezes 65 vai dar 65. E 65 dividido por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1. Sobra 1. Desce o 5 para fazer 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. Ou seja, 3 cartas foram distribuídas no primeiro andar. Só que ele pergunta qual é o número de cartas distribuídas nos outros andares. Então, se a gente sabe que o total foi de 65 cartas, no primeiro andar já ficou 13, a gente vai fazer uma subtração. 5 menos 3 vai dar 2. E 6 menos 1 vai dar 5. Ou seja, 52 cartas foram distribuídas nos outros andares, tá? 52 correspondências. Então, letra D seria a resposta. Só recapitulando, a gente procurou saber qual é o número que corresponde a esse pedacinho desse todo. Porque o 65 aqui é o todo de cartas que tem. E 1/5, ou seja, um pedacinho, já ficou no primeiro andar. A gente fez 1/5 de 65. Na verdade, eu multipliquei 65 por 1, que deu o próprio 65, depois eu dividi por 5, que deu 13. Ou seja, das 65 cartas, 13 cartas já ficaram no primeiro andar. O restante, 52, foi espalhado, ficou nos outros andares. Questão 3, terceira questão aqui, ó. Um disco de
33 inteiros e 1/3 de rotações aí, ó, por minuto, tocou durante 15 minutos, ou seja, aqui a gente tem um tempo de 15 minutos. Um disco de rotações 33 inteiros e 1/3 rotações por minuto, tocou durante 15 minutos. Quantas rotações deu durante esse período de tempo? Primeiro a gente vai transformar essa fração aqui mista em uma fração imprópria. E aí, meus queridos, sabem que a gente repete o denominador 3, multiplica aqui e soma. Então, 33 multiplicado por 3 vai dar 99. 99 mais 1 vai dar 100. Então, a fração de mista eu trouxe para imprópria e a gente precisa saber quanto é esse pedacinho desses 15 minutos. A ideia que a gente fez na segunda questão. Então, 100/3 multiplicando os 15 minutos. Aí a gente vai fazer 100 multiplicando por 15. A gente descobre que dá 1.500. E 1.500 dividido por 3 15 dividido por 3 vai dar 5. E o 00 vem para cá, ou seja, 500 rotações. Deixa eu ver se está certo, está certo. 500 rotações foi o que o disco deu em 15 minutos, certo? A gente calculou quanto é esse pedacinho desse total. A quarta questão... Quarta questão tem dizendo que foram entrevistados 420 candidatos. Então tem um total aí de candidatos. Esse total é 420 candidatos para uma determinada vaga de emprego, sabendo que 5/7 dos candidatos foram rejeitados, ou seja, 5/7 foram reprovados. Não passaram nessa entrevista de emprego. Então, foram aceitos. Ele quer saber a quantidade de candidatos que foram aceitos. A gente vai ter que calcular quanto é esse pedaço desse total. Então, vê o quanto se representa 5/7 de 420. Então, 5/7 vai ser multiplicado por 420. Fazendo aqui a multiplicação, 0 vezes 5 vai dar 0. 2 vezes 5 vai dar 10, fica 0, sobe 1. 5 vezes 4 vai dar 20, com mais 1, 21. E o 7 a gente vai repetir. 2.100 dividido por 7, a gente encontra 300. Então, esse número aqui, os 300, é justamente o quanto representa dos 420. Eu peguei esse pedacinho 5/7, e descobri quanto ele representa de 420, descobri que é 300. Então 300 candidatos foram reprovados. A pergunta é, quantos foram aprovados? Então, tirando os 300 justamente os 420, 0, 2 e 1. 120 candidatos foram aprovados nessa entrevista. Os aprovados, 120 foram aprovados. Letra D. E aí a gente vai ver a quinta questão. Quinta questão, a gente tem uma figura dividida em 5 partes. Onde só a primeira aqui está pintada. 1, 2, 3, 4, 5. E está perguntando, a figura está dividida em 5 partes iguais. A parte pintada representa. Então, a parte pintada aqui, ela é uma parte pintada num total de 5. Ela é 1/5. Se a gente fosse, para a gente transformar esse número aqui, a gente pode dividir 1 por 5. A gente divide 1 por 5 aqui para eu ver o quanto ele vai ser em decimal. 1 dividido por 5, acrescenta-se o 0 e a vírgula. 10 dividido por 5 vai dar 2. Esse número 1/5, ele é igual a 0,2. Esse 0,2 aqui, a gente multiplica por 100.
Então aqui, a gente multiplicando, deixa eu ver, a gente descobre que ele é 20%, ou seja, deixa eu ver aqui, eu peguei 1 e dividi por 5, que achei 0,2, esse 0,2 a gente multiplica por 100, e aí a gente conta 20%, letra D, como sendo a nossa resposta. Por último, a gente vai fazer a sétima questão, que é uma questão de outra expressão numérica. E aí na sétima questão, já é a página 219, a sétima questão a gente tem um meio que está multiplicando 19 sétimos, é uma multiplicação, isso mesmo. Aqui tem uma divisão, aí temos um meio menos um sexto, e aí mais um. A ideia aqui é a gente fazer primeiro os parênteses. Então 19 multiplicado por 1 vai dar 19, 2 vezes 7 vai dar 14. Isso aqui é o primeiro parênteses. A divisão aqui vai ser o MMC. O MMC entre 2 e 6 é 6. E aí divide e multiplica. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 multiplicado por 1 dá 3. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 multiplicado por 1 vai dar o próprio 1. Não esqueci do mais 1 aqui. A primeira fração a gente conta com 19 sobre 14. Dividido. E a segunda fração, repete o denominador. 3 menos 1 vai dar 2. E aí, mais 1. Agora repara que nessa linha aqui a gente tem uma operação de divisão e uma operação de adição. Onde na divisão a gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sextos é 6 meios. Basta multiplicar agora. 19 vezes 6. 19 vezes 6, deixa eu fazer aqui. 19 vezes 6. 9 vezes 6, 45, 54. E aqui vai dar 6, 114. 114. 14 vezes 2 vai dar 28. Mais 1. O denominador aqui já é o próprio o MMC. Basta repetir aqui o 114. Mais o MMC aqui é o 28, tá? E aí 28 multiplicado por 1 vai dar o próprio 28. Onde quando a gente efetuar essa adição, repete o denominador. E aqui eu vou somar 28 ao número 114. 8 mais 4 vai dar 12. Vai dar 12. Fica o 2, sobe 1. 1 mais 1 vai dar 2. 2 mais 2 vai dar 4. E aí a gente conta 142. A pergunta que está dizendo aqui, ó, entre quais números naturais consecutivos está localizado os números racionais? Então, quando dividir 142 por 28, a resposta vai dar 5, aproximadamente 0,7, aproximadamente 5,07. Como a questão está dizendo que são naturais consecutivos é um que vem atrás do outro. Aqui, esse número aqui, ele está no intervalo entre o número 5 e o número 6. Ele é maior do que o número 5, porém ele é menor do que o número 6, certo? Então a resposta é essa aqui. Esse número 5,07, ele está entre o número inteiro 5 e 6. Beleza, gente? E aí a gente fez alguns probleminhas bem básicos e expressões numéricas, tá? Envolvendo uma coisa a mais, na verdade envolvendo mais de 2, 3 operações com frações.